Eu cheguei na ciência política porque eu fiz ciências sociais na graduação. Por que eu fiz ciências sociais na graduação? É um caminho clássico. Você se identifica mais com algumas matérias quando você está fazendo escola, né? Quando você está no colégio. E eu tinha mais identidade com história, geografia, matérias afins. Na época não existia sociologia nem filosofia, mas sabia que exatas, as engenharias, não seriam um caminho que eu poderia percorrer. Não me identificava, não me apaixonava, mas sim história. História e geografia eu tinha mais facilidade e tinha mais curiosidade. Então fui decidir o que fazer e, bom, sou filho de professores universitários, né? A minha mãe é da área de computação, lógica e computação, tinha feito filosofia. Meu pai é um cientista político, tinha feito filosofia. Então eu me coloquei a questão de fazer filosofia. E ele, em particular, não apoiou por conta de algo que veio a me marcar no ensinamento dele, do rigor, da honestidade intelectual e evitar diletantismos. E aí a pergunta que ele me fez: bom, você estaria disposto a aprender latim, grego, alemão? Eu falei: não, esse investimento não faria parte, então filosofia você deve evitar. Aí eu falei: tudo bem. História era algo que estava no radar, mas eu gosto de teoria, né? Eu gosto de pensamento abstrato. Então eu tive o receio de ter essa parte mitigada nos meus estudos na graduação. Então eu fui para Ciências Sociais. Minha experiência no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais do UFRJ foi uma experiência muito intensa. A política estava muito derrubada na universidade, porque a gente tinha um governo militar, embora já no processo de abertura, eu comecei em 1992, as universidades ainda estavam nessa área, né, de humanas, principalmente, derrubadas, né, esvaziadas. As antigas gerações de pensadores tinham sido perseguidas e os novos quadros, né, estavam ainda se formando, né, fazendo a pós-graduação. Então o IFIX estava passando por um processo de transição, mas ainda muito afetado pelo que ocorreu na Universidade Brasileira nessa área de ciências sociais durante o período militar. Então, naturalmente, não poderia ser um curso forte na área política, principalmente, né? Na antropologia, a sociologia estava se recuperando bem, a antropologia era um bom curso, mas a política estava inteiramente desmantelada. Então eu fui fazer ciências sociais, tive bons cursos de antropologia e sociologia, mas ciência política é algo que quase não vi, né? Tive alguns bons professores, né? Eu citaria o Francisco Ferraz, o Renato Lessa, que foram professores que me incentivaram e mostraram partes bonitas, né, da disciplina, da ciência política. Mas é curioso, porque as ciências sociais acabaram me incentivando a fazer ciência política no mestrado. Como eu não vi ciência política na graduação, eu falei assim: então eu tenho que ver essa matéria, que é uma matéria muito bonita e eu preciso aprender essa coisa. E, portanto, o mestrado em ciência política me pareceu o caminho natural. E no Rio de Janeiro, naquela época, eu acho que ainda hoje ainda existe a opção da Unirio, por exemplo, que surgiu agora, mas no Rio de Janeiro, falando-se em ciência política, falava-se dessa casa aqui, na Matriz 82, que era onde funcionava o UPERJ. E eu terminei a graduação em 1986, 85, 86, e não fiz a prova em 85, era meu último ano. Eu decidi primeiro me formar e fazer a prova para o mestrado no meio do ano, em 86. E eu vinha já no final da minha graduação trabalhando com o Olavo Brasil. O Olavo Brasil era diretor executivo da Casa Rui Barbosa, e ele tinha um projeto lá sobre elites políticas no Rio de Janeiro.
e ele já começou a me socializar na literatura sobre partidos e eleições e começou a me socializar em pesquisa, com dados sobre eleições e sobre partidos. Era um modo totalmente de se fazer pesquisa naquela época, mas foi quando eu me iniciei, né? A ideia era basicamente a mesma, né, que se tem hoje em dia, de montar desenhos de pesquisa, ter dados para, né, comprovar hipóteses e levantar teses e derrubar essas teses e produzir outras. Mas toda a carpintaria, o artesanato, né, totalmente diferente, né, com muitas restrições. Hoje, eu fico me imaginando como seria hoje a minha inserção como estagiário, finalizando a graduação, estagiário do Olavo Brasil, num projeto como esse, né, do ponto de vista tecnológico e tal. Mas foi uma experiência muito boa, foi lá que eu comecei a trabalhar também com o Otávio Amorim, que era meu amigo pessoal de vizinhança, muito amigo, e ele também estava fazendo o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, terminando, ele tinha começado a fazer física, se transferiu para Ciências Sociais, para fazer ciência política. E eu me formei primeiro, embora sejamos da mesma idade, porque ele atrasou por conta desse período na física, mas entramos na Casa Rui Barbosa. Primeiro eu, depois o Olavo pediu para eu indicar alguém e eu indiquei o Otávio. E a gente começou uma parceria já nessa época como estagiários. E com o Olavo eu comecei já a fazer leituras para a prova aqui e também leituras para uma ciência política, né, mais empírica, né, já nesse período de final da universidade e entrando no Instituto. Fui bem sucedido na prova, é uma prova bem difícil, competitiva como é hoje, mas fui bem sucedido, foi tranquilo, me empenhei muito, estudei muito apaixonado. Aliás, essa é uma característica minha, né, de ter uma enorme paixão pelo que eu faço, né? E eu comecei o mestrado em 87. O Instituto era o UPER, tinha um programa de ciência política muito forte, né? Os professores, né, o Vanderlei Guilherme, o Sérgio Abrantes, César Guimarães, tinha o Mário Machado, a Maurício de Souza, Eli Diniz, Renato Boschi, Maria Regina Soares de Lima. Era o corpo, né, da ciência política. Na sociologia, o Simon Schwartzman, Elisa Reis, Edmundo Campos Coelho, Carlos Rasenbalg, Luiz Antônio Machado da Silva, Nelson do Valle, Werneck Viana. Um ambiente intelectual muito estimulante, muito intenso, de muito debate, muita leitura. Eu nunca li tanto em toda a minha vida quanto nos 2 anos que fiz o mestrado. Então eu era aluno muito entusiasmado. Isso percorreu aí toda a minha trajetória, inclusive no doutorado. Então eu terminei o mestrado com um vínculo muito grande com a disciplina, né? Caminho natural naquela época para os alunos mais destacados. Eu fui um aluno destacado, nunca tirei uma nota que não tenha sido a nota máxima nos cursos que fiz. Fui a todas as aulas, não faltei uma, não deixei de ler nunca nada, e ainda lia mais ainda, tinha mais grupos de estudo. Seria ir para os Estados Unidos. Naquela época o doutorado estava se implantando e se estabelecendo como um curso bom também. E se passava uma fase de transição aqui. Os professores, José Murilo de Carvalho era um nome muito importante nessa história. Eu fiz um curso de pensamento, política e sociedade no Brasil, não de pensamento, mas fiz de política e sociedade no Brasil. E o Zé Murilo era o coordenador, né, do curso de doutorado. E eu me lembro de uma conversa com ele: não, você tem que fazer um doutorado aqui, nós estamos estabelecendo o doutorado aqui, e meu pai e o Olavo Brasil queriam que eu fosse para fora. Mas assim, aquelas coisas, né? Isso foi 89, 88, 89, teve a eleição do Collor, né? E eu também tinha uma convivência com música, né? Eu fui guitarrista de rock, eu sou apaixonado, aficionado por guitarra, por música. Eu fiz violão clássico, fiz violão jazzístico,
guitarra jazzística e também eu era um amante de rock. Então, na faculdade, entre as várias experiências que você tem na faculdade, você tem experiências artísticas também. Isso é muito comum. Vários colegas meus, um foi para teatro, outro foi para vídeo, outro foi para televisão, outro foi para cinema. E eu tinha um grupo de rock que eu estabeleci, né, que eu fundei na universidade. Então, nesse momento de refluxo do mestrado e antes de eu entrar para o doutorado, eu fiquei em dúvida, né, porque eu tinha um parceiro que era muito entusiasmado com música e ele me insistia para eu ficar na música, né, e insistia que esse campo da universidade era um campo, né, hostil aos ideais, né, dos roqueiros. E então eu não percorri o caminho de ir para o doutorado nos Estados Unidos, porque eu não sabia se eu queria realmente me profissionalizar nisso. Esse mestrado era uma paixão e eu, na verdade, queria me profissionalizar em música. Então eu tive essa confusão na minha cabeça. A coisa com a música não avançou até um certo ponto, não deu certo, né, como a maioria, a grande maioria. E eu decidi fazer o doutorado aqui. Então eu fiz o doutorado aqui. E o doutorado foi diferente, mas o meu entusiasmo pelos cursos continua mesmo, né? A paixão continua mesmo, o meu entusiasmo em fazer cursos, em ler tudo, em ler mais. E eu fiquei muito voltado para a minha pesquisa e minha tese. Fiz alguns cursos muito bons também. O doutorado estava diferente, né? O corpo docente era diferente. E no meio do doutorado eu passei por um concurso na UF. Também foi um dos outros motivos que eu fui para fora. Nem bolsa sanduíche fui fazer. Eu comecei a trabalhar na UF. Era um concurso, muito tempo que não se abria concurso, né? E 24 pessoas competindo, sempre os meus colegas todos. E eu consegui. Embora tivesse eu mesmo me desacreditando um pouco se eu conseguiria passar ou não, eu resolvi encarar, muito pressionado. Meu pai pressionava. Você tem que fazer, você tem que fazer. Por que não? Você tem que se profissionalizar, e é uma oportunidade. Eu fui e fiz e passei. Passei em primeiro lugar e comecei a dar aula, comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com doutorado aqui. Naquela época você podia fazer isso. Eu tinha bolsa e tinha o salário. E eu me identifiquei muito em dar aula. Na UF foi uma experiência muito boa. Fiquei em 1992 a 1995 lá. E terminei o doutorado em 94. Fiz o doutorado em 3 anos e meio. Com uma tese pequena, orientada pelo Olavo, mas muito movido por uma curiosidade minha em estudar o legislativo, né? Estudando coisas, né, para o doutorado e juntou meu estudo sobre 46 e 64 com uma nova literatura sobre o legislativo. Estava surgindo com o clima político, né, de retomada da democracia, o Congresso sendo algo central nessa história. As coisas se casaram e eu fui estudar isso, né? E também tentando produzir uma teoria, né, esse lado teórico de produzir teoria, que eu gostava muito, com dados. Tá? E eu consegui desenvolver na tese, botando tudo que eu queria ali numa perspectiva de ciência política para mim, que era bem avançada para ela. E eu fiquei satisfeito com isso, consegui tirar alguns artigos de lá. E eu estava dando aula na UF, dava aula de teoria política, coisa que sempre me apaixonou muito. Me identifiquei muito com a docência. Né? E quando eu estava implantando o curso de mestrado lá, em Niterói, eu era coordenador, me chamaram para dar aula aqui. E isso me traria um status muito diferenciado, e o UPERJ era o centro da ciência política no país. A USP estava se fortalecendo, se revigorando, se renovando. A UFMG estava num período de transição, de baixa, né, de troca geracional. Aliás, o Olavo estava indo lá para a UFMG para fazer o doutorado lá. Ele saiu daqui, ele ficou doente, saiu daqui e resolveu fazer o titular lá para a UFMG e foi muito bem sucedido lá na reconstrução institucional. Né. E aí, quando eu vim para cá, para o UPERJ, para trabalhar, naquela época o UPERJ, para trabalhar na pós-graduação só, com um bom salário para a época, né, começando uma carreira no UPERJ. Então, para mim isso foi muito importante. Né. E um desafio também, porque como eu não tinha feito o período nos Estados Unidos, né, eu teria que fazer, como professor do UPERJ, cobrir essa lacuna, dando aula e enfrentando matérias
as quais não enfrentei nos Estados Unidos. Então, comecei a estudar muito, né, muito para dar os cursos como se eu tivesse feito um doutorado fora e tivesse dando cursos como um professor nos Estados Unidos, né. Nessa época, começou a haver um cenário muito competitivo na ciência política. A ciência política começou a dar uma explosão aqui. Então, a minha trajetória no UPERJ, né, foi a desse cenário competitivo, um novo cenário para o UPERJ. O UPERJ sempre foi único, um lugar excepcional, como um bom programa americano em pós-graduação, mestrado principalmente. E passou a ser um programa, um dos principais. Antes era o grande programa, passou a ser um dos principais na época que eu comecei a dar aula aqui. Porque São Paulo começou a ficar muito forte, o FMG começou a se recuperar, Brasília começou a se refazer, o Rio Grande do Sul também. Então, começou como resultado do esforço do próprio UPERJ, né, estabelecer a disciplina. E eu acho que nesse período eu, assim, herdei essa visão, né, ao mesmo tempo, uma paixão muito grande pelo objeto, que é escrever, abrir áreas de estudo, ficar na ponta e formar quadros para que eles reproduzam isso em vários lugares, não só aqui. A política é uma coisa muito intensa na nossa vida por causa da transição. Depois teve o governo Sarney e teve o Plano Cruzado. E depois teve a Constituinte. Então, a política, a grande política, estava sempre presente, né? Então, o que aconteceu depois foi a hiperinflação e a pequena política e o Collor como a antipolítica. Então eu vivi, primeiro, um grande momento da política nacional, da grande política, depois um certo, né, ducha de água fria, um declínio muito forte, com uma baixaria muito grande todo aquele período, né, eleitoral de 89, que foi muito intenso, né, mas ao mesmo tempo um resultado muito frustrante. E o governo Collor também, muito ruim. Né? E eu fiz a pós-graduação nessa época. Então, 87, 88 foi grande política o tempo inteiro. E o Congresso muito presente. O Olavo era de partido de eleições, então eu queria me diferenciar. Eu queria fazer outra coisa com a minha formação teórica. Eu não queria ficar na teoria de partidos políticos. Eu aprendi muito bem Diverger, Douglas Ray, Sartori, que eram os autores principais. Era forte aqui, tinha o Amaury, e tinha todo o aparato empírico mais moderno, no Brasil era aqui, para estudar isso. Mas eu queria diferenciar, eu queria fazer rational choice, porque eu já estava estudando muito rational choice, estava impregnado de rational choice. E partidos e eleições não trabalhavam muito com esse paradigma, era um paradigma mais behaviorista, mais da sociologia política. Então, eu achei mais fácil aplicar os paradigmas teóricos com os quais eu trabalhava no estudo do legislativo, porque já existia uma literatura bem estabelecida que eu comecei a consumir. Né? E não tinha nada no Brasil sobre isso. Entendeu? Você tinha estudos sobre o que aconteceu em 46 e 64, mas não tinha um paradigma teórico da rational choice. Né? E eu fiquei mais colado no meu trabalho de pesquisador, que era estudar o legislativo. E o meu trabalho no UPERJ começou a se relacionar com o meu trabalho fora do UPERJ, na Ampox, estabelecendo um grupo de estudos sobre instituições na Ampox, liderando isso, e depois na BCP, a área de instituições políticas, né, que eu criei com outros colegas, e na Ampox também. Então eu comecei a me identificar mais com essa área. A parte de política e economia era uma coisa que eu tinha estudado muito, sempre ficou um pouco na minha cabeça, mas eu deixei um pouco amortecido na minha trajetória toda no UPERJ. Só no final do período, depois dos governos do PT, que eu comecei a voltar para esses estudos de política, economia e teoria que redundou nos cursos de social-democracia. Aí foi isso, aí eu voltei para... A Argelina entrou no UPERJ, pegou essa área de instituições, né, atualizou, botou comparativo, tornou muito mais
forte, né? Eu estava um pouco sozinho, ela entrou e aí eu fiquei um pouco mais à vontade para voar, né? E voei. Aí eu fiquei com social-democracia, fiquei com política brasileira, comecei a criar uns cursos diferentes. Mas assim, sempre senti um pouco falta, na minha experiência no IUPERJ, né, de professores que pudessem dar essa parte mais formal, porque embora eu possa consumir essa parte formal, eu não posso ensinar. Cheguei a ensinar um curso de teoria espacial do VOA, né, da análise política e análise espacial, dava curso de rational choice e análise política, dei um curso de teoria dos jogos, mas eu não sou bem formado em matemática, não tenho expertise matemática formal para ensinar isso, né? Posso consumir e eventualmente usar em parceria com colegas especializados, mas não posso ensinar. Sim, sim. Eu fui diretor do IUPERJ, na época que o Cândido Mendes estava falindo. É importante dizer que o IUPERJ foi uma continuidade do ISEB, como bem o Christian sabe e diz, e é isso mesmo, o Cândido Mendes foi do ISEB, ele tinha uma obsessão em recriar o ISEB. O ISEB funcionou na Rua das Palmeiras, ele alugou essa casa na Rua da Matriz, na rua paralela. Mas, na conjuntura, ele não poderia restabelecer o ISEB, era uma ditadura, por um lado. Por outro lado, o apoio financeiro que se tinha da Fundação Ford, né, não o permitiria também. O que a Fundação Ford queria? Queria fazer uma ciência social brasileira moderna, empírica, fora do âmbito do marxismo. Certo? E apoiou o SEBRAP e o IUPERJ. O IUPERJ foi mais bem sucedido no sentido do ensino. O SEBRAP nunca teve. Muito forte na pesquisa, mas não no ensino. E o IUPERJ estabeleceu como um modelo de pós-graduação. Depois da UFMG, mas, né, se estabeleceu de forma muito agressiva. Né? Então, ao mesmo tempo que o IUPERJ tem essa identidade, né, de um modelo norte-americano de ciência política, tem a origem como um projeto de ISEB, de ser uma instituição que intervém na política e moderniza o Brasil, faz o Brasil desenvolver. Esse era o sonho do Cândido. Mas o Cândido virou uma universidade, virou um empresário do ensino privado e, como tudo acontecia na década de 90, né, poucas conseguiram sobreviver. Então é uma crise muito forte. Eu era diretor, então não conseguia pagar salário, não conseguia pagar as contas aqui. Então já na minha época como diretor, eu fiquei 4 anos, a gente tinha essa questão de o que fazer com o Instituto. Desde a minha gestão como diretor, comecei a dirigir o Instituto em 2001, terminei em 2005, já se falava em OS, mas o Zé Maurício avançou muito com o apoio do Luiz Fernandes. O Luiz Manuel Fernandes foi presidente da FINEP, foi secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, deu muito apoio ao IUPERJ e vinculou também muito apoio a uma solução estrutural. E ele sentiu no grupo de professores uma vontade, né, grande e um projeto político de fazer uma transição e uma nova estrutura para o Instituto, né, mantendo o Instituto na Universidade Cândido Mendes, mas como uma organização social. E isso criou muito ruído e muito conflito com o Cândido Mendes, tornando inviável a continuidade do projeto institucional com o Cândido Mendes. Né? Então, quando o Jairo Nicolau sucede o Zé Maurício, primeiro, a situação financeira nunca tinha sido tão ruim. Segundo, a situação política também, de relacionamento com o Cândido, também nunca tinha sido tão ruim. O Cândido sempre teve uma relação pessoal com alguns professores fundadores, né, e não confiava na grande maioria das pessoas. E como tudo ao redor da Cândido Mendes é uma questão pessoal, como a empresa capitalista, familista brasileira, então não tinha mesmo chance de continuar. O Jairo Nicolau tinha uma ótima relação com o reitor da UERJ na época, o Ricardo Vieira Alves, que é um cara sensacional, né, como agente institucional público. Tinha sido secretário de Ciência e Tecnologia, tinha sido reitor da UERJ, depois voltou a ser reitor e fez a proposta para nos tornarmos professores visitantes da UERJ. A gente romperia o vínculo empregatício com a Cândido Mendes através da justiça, que não era difícil de se fazer, porque
Cândido Mendes não pagava o salário, então era fácil provar isso. Nós teríamos um rompimento, alegando que houve um rompimento contratual da parte do empregador sem que ele reconhecesse isso. Isso foi fácil de se obter na justiça. No dia que nós fizemos isso, nesse mesmo dia assinamos contrato de professor visitante com a UERJ, todos nós. Só alguns professores que não puderam fazer isso porque tinham vínculos empregatícios com outras universidades públicas e não quiseram abrir mão disso. Mas o grande conjunto dos professores fez isso. E nos tornamos professores visitantes da UERJ e tínhamos na mão 2 programas nota 7 da CAPES, tanto de Sociologia quanto de Ciência Política. E lutamos por manter esses programas na UERJ como nota 7, não fomos bem sucedidos, mas conseguimos criar imediatamente novos programas de pós-graduação e conseguimos nota 5 em ambos, que é muito raro, né, para quem começa um programa de pós-graduação. E começamos essa nova etapa em 2010. Fizemos uma cerimônia importante, né, com o Sérgio Cabral, o Pezão, Alexandre Cardoso era o secretário de Ciência e Tecnologia, e com o reitor, a Mônica Helbron, a subreitora de pós-graduação e pesquisa, excelente quadro científico e de gestão na universidade. O Maurício Mota, que era o procurador-geral da UERJ, um excelente amigo, excelente quadro, gestor também muito bom da UERJ. Todos eles com uma visão muito forte sobre a importância de se manter a proposta institucional do Instituto. Né? E aí começamos essa nova etapa, muito difícil, com muita dificuldade. Vários professores anteriores não puderam permanecer no corpo docente, conseguimos substituí-los com outros professores, bolsistas. Né? Aí, nessa etapa, o Carlos Milani entrou, o Christian Lynch entrou, né? A Celina Souza ficou aqui como professora. Muito importante a participação desses professores. Infelizmente, não conseguimos manter professores muito importantes, que tiveram que, ao longo do tempo, sair. Renato Lessa não pôde fazer a transição. O Marcelo Jasmin, depois de um tempo, teve que sair. O Ricardo Benzaquim também. Né? Mas fomos substituindo e refazendo o corpo docente. Então, rapidamente, né, em 2012 começamos a fazer os concursos aqui, né, em 2015 terminamos os concursos, o corpo docente estava inteiramente modificado. Então é um novo instituto com uma proposta institucional a mesma. Eu acho que a formação do cientista político brasileiro é uma formação muito boa, em geral. Né? Eu acho que a gente precisa fortalecer a parte metodológica, levar mais a sério. Está sendo levado muito a sério, mas assim, ser mais ambicioso mesmo. Né? E teórica. Fazer mais teoria e ser mais ambicioso e arrojado na parte metodológica. Eu acho que a gente tem que... Acho que nossas escolas são muito boas em certas áreas, muito atualizadas, mas eu acho que aí tem uma questão de técnica que a gente precisa fortalecer. E não é fácil, é muito difícil. Então a minha visão da ciência política é uma visão que procura, né, ter uma certa teoria, combinar teoria e empiria, falar sobre a vida política real, né, falar sobre os fatos da vida, né, buscar fazer a ciência política ser capaz de analisar cenários, né, e também minha ciência política é uma ciência política pouco autoral. Né, eu tenho uma concepção muito laboratorial do meu trabalho de pesquisa, do meu trabalho de produção científica, coisa que eu herdei do Olavo. Não herdei do meu pai. Meu pai é um autor, quase não faz nada com ninguém. Eu herdei essa visão laboratorial da ciência política do Olavo. Faço questão de mantê-la. Né? Porque eu não dou conta de várias coisas que eu preciso para produzir aquilo que eu acho que eu preciso produzir, que eu quero produzir. Então outras pessoas vão ter. Então eu tenho que aproveitar isso.
Mas uma coisa não se perde, porque ciência política é uma ciência social, então depende muito da sua experiência de vida. Você vai ficando melhor cada vez que você envelhece mais, porque você conhece mais da vida. Não é uma ciência matemática que você é tão bom quanto mais a sua velocidade cerebral é maior. A gente é melhor quando a nossa velocidade cerebral está menor. Mas é porque a gente conhece mais da vida. E esse aporte é importante para as novas gerações que estão surgindo, para elas nunca perderem o pedal de falar de coisas relevantes da vida. Que é fácil acontecer com alguém que é muito bom em técnicas, começa a falar coisas que não estão fazendo diferença. Então eu procuro sempre trabalhar em conjunto, geralmente com estudantes e com colegas também. Então o Otávio Morim é o meu grande parceiro de muitos anos, e o Assir Almeida também é meu aluno, mas depois virou uma espécie de professor também. Mas se eu pudesse sugerir alguma coisa, eu sugeriria estudar texto, o discurso, e novas tecnologias de formação da opinião política, as novas metodologias, tecnologias. Eu acho que um grande cientista político vai nascer, a grande cientista política é aquela ou aquele que descobrir como fazer um desenho de pesquisa para entender o papel das novas tecnologias na formação da opinião política, ponto 1, depois no fazer político. Uma vez formada essa opinião política, o comportamento político, que impactos agregados isso tem. Esse vai ser o pulo do gato. Estou dando essa dica, mas eu vou correr atrás de responder.